no Evangelho de João, capítulo 14, e o versículo de número 16. João 14, 16 diz assim: se vocês me amam, obedecerão os meus mandamentos. E eu pedirei ao Pai, e Ele lhes dará outro conselheiro, para estar com vocês para sempre. O Espírito da verdade. O mundo não pode recebê-lo, porque não o vê nem o conhece. Mas vocês conhecem, pois Ele vive com vocês e estará em vocês. Vou repetir: o mundo não pode recebê-lo, porque não o vê e nem o conhece. Mas vocês o conhecem, pois Ele vive com vocês e estará com vocês, né? Ou estará em vós, habitará em vós. E ele continua dizendo, vou ler, né? Dentro de pouco tempo o mundo não me verá, mas vocês porém me verão, porque eu vivo, vocês também viverão. Naquele dia compreenderão que eu estou em meu Pai, vocês em mim e eu em vocês. Quem tem os meus mandamentos e lhe obedece, esse é o que me ama. Aquele que me ama será amado por meu Pai, e eu também o amarei e me revelarei a Ele, eu me manifestarei a Ele, eu me deixarei ser conhecido por Ele, eu vou manifestar aquele que me ama. Aquele que ele diz, aquele que me ama obedece os meus mandamentos, e o Pai também o amará, e eu o amarei, e eu vou me revelar a Ele, eu vou me manifestar a Ele, eu vou me fazer conhecido a Ele. Disse então Judas, não o Iscariotes, Judas Tadeu, né? Senhor, mas por que te revelarás a nós e não ao mundo? Jesus respondeu, se alguém me ama, obedecerá a minha palavra. Meu Pai o amará, nós viremos a Ele e faremos morada nele. Preste atenção no que Jesus está falando. Olha só aqui o versículo 23. Se alguém me ama, obedecerá a minha palavra. Então, o sinal de que nós somos nascidos de novo, o sinal que nós somos regenerados, o sinal que nós somos nova criatura, é se o fruto do Espírito, habita em nós. E o que é o fruto do Espírito? Paulo fala isso em Gálatas, né? É amor, mansidão, domínio próprio, longanimidade, benignidade, né? Ele vai enumerando, é o caráter de Cristo, é o caráter de Cristo em nós, é a vida de Deus em nós. Então, o sinal de que realmente eu sou nascido de novo, é que a vida de Cristo se manifesta através da minha vida. E ele repete isso aqui, ele continua dizendo, né? Meu Pai amará, nós viremos a Ele e faremos morada nele. Desejo de Deus, presta atenção, nós sempre queremos, no nosso coração, todos nós pensamos assim, eu quero morrer e ir para o céu, eu quero habitar no céu, eu quero ir ao encontro de Deus. Mas o desejo de Deus sempre foi o inverso, eu quero morar com vocês, eu quero habitar em vocês, eu quero viver em vocês. Tanto é que na eternidade, a Bíblia fala, não é que nós vamos subir. Apocalipse 21 e 22 fala que é que o céu vai descer. O céu vai descer sobre a terra. Deus morará conosco.
na eternidade. Só que Jesus está falando que antes disso acontecer, até que isso aconteça, Ele habita em mim, em você, nos nossos corações. Ele habita em nós, Ele vive em nós, Ele se manifesta a nós, Ele se fará conhecido a nós. E Ele diz assim: aquele que não me ama, não obedece às minhas palavras. E essas palavras que vocês estão ouvindo, não são minhas, são de meu Pai que me enviou. Tudo isto lhe tenho dito enquanto ainda estou com vocês, mas o conselheiro, isso aqui aqui Jesus chama o Espírito Santo de conselheiro. Não é porque o Espírito Santo dá palpite, não é porque o Espírito Santo dá conselho. Ele é conselheiro não é porque ele dá conselho. Ele é conselheiro porque ele faz parte da Santíssima Trindade, Pai, Filho e Espírito Santo. Deus tem, o universo foi criado pelo conselho de Deus. Aquilo que é chamado na teologia os eternos decretos de Deus, aquilo que Deus decretou antes da eternidade. É mais ou menos assim: quando você vai construir uma casa, você chega para um arquiteto e fala para o arquiteto fala para você: como é que você queria que eu fosse essa casa? E você começa a falar para o arquiteto: olha, eu quero assim, eu quero os quartos assim, eu quero a sala de estar assim, a cozinha tem que ser dessa forma, eu quero a garagem. Você começa a falar aquilo, então, e o arquiteto vai anotando todas aquelas coisas e vai pontuando, e depois ele faz o projeto. E ele traz o projeto para você, você faz as correções ali. Então, depois que finaliza o projeto, eles dão até para você imagem de como vai ser a casa. E aí você já tem, antes da casa ser construída, todo o projeto, tudo, como é que vai ser a instalação hidráulica, elétrica, de internet, como é que vai ser a instalação de esgoto, como é que vai ser tudo, né? As armações, a parte estrutural, todo o projeto está ali, está tudo ali, naquele projeto, como vai ser, todas as coisas. E é isso que Deus fez quando Deus foi criar um mundo. Deus, Ele tem os seus decretos, aquilo que Ele determinou antes da fundação do mundo, como seria. E aí quando você pega a Bíblia, você vai ver que há um paralelo entre Gênesis e Apocalipse. Há um paralelo de tudo, lá no capítulo 1, Deus cria um jardim. Apocalipse 21 fala de um jardim, né? No capítulo 2 fala da queda do homem, 22 da redenção do homem, tudo. Então, tudo, por exemplo, deixa eu ilustrar melhor para vocês. Lá no jardim do Éden, e o jardineiro foi a primeira profissão que existiu no universo. A primeira profissão que Deus criou foi de jardineiro. Sabe qual que é a diferença do jardineiro para o agricultor? E aqui nós temos algumas pessoas que trabalham com agricultura, né? É que o agricultor, ele vende, ele planta para alimentar pessoas, para vender, para poder ter vantagem. Ele vai fazer comércio com aquilo. E não há nada errado. É isso mesmo, está tudo certo. Nós estamos comparando duas profissões. Mas, e aqui nós temos também algumas pessoas que amam demais jardim. Mas o jardineiro é aquele que cuida, né? Os dois cuidam das plantas, tanto o jardineiro como o agricultor. Mas o jardineiro cuida para o prazer dele. Ele cuida para admirar. Ele não tem interesse em
comercial naquilo. Aquela pessoa, você que gosta de planta, né? Nós temos várias pessoas aqui que tem muitas plantas, gostam de cuidar de plantas, né? E as pessoas que fazem isso, fazem por prazer, porque amam, né? Eu sei que a Divina gosta muito, a Adriana gosta muito, são casas que você vai, e a Jo Valverde também, são casas que vocês vão e encontram muitas plantas, muito cuidado, muito zelo. Então, mas essas pessoas cuidam para desfrutar daquilo. Então Deus criou um jardim para também ter comunhão com o homem. Só que nesse jardim a Bíblia diz que tinha uma árvore. Havia uma árvore no jardim, a árvore do conhecimento do bem e do mal. E essa árvore levou o homem a pecar. Levou o homem a pecar. E Adão, que tinha nos seus lombos, como diz a Bíblia, toda a descendência da humanidade, quando Adão pecou, toda a humanidade pecou. Toda a humanidade pecou. Lá nesse jardim, Deus fez uma mulher para o homem. Deus abriu o seu lado, tirou ali da sua costela, né, os ingredientes necessários para formar uma mulher. E Deus formou a mulher e ali no jardim, e deu vida a essa mulher. Tanto é que quando ela acorda, e o homem vê aquela mulher e fala: essa é carne da minha carne, osso dos meus ossos, portanto será chamada de mulher. Mulher. E é interessante, é como que o diabo ataca aqueles absolutos na Bíblia, né? O diabo ataca muito isso. O movimento feminista fala assim que o nome mulher é pejorativo, que não deve se falar mulher, né? E eles estão forçando a barra para trocar o nome, por exemplo, em vez de falar a Bíblia e deixarão pai e mãe, serão uma só carne, serão marido e mulher. O feminino de marido, não é mulher, não é esposa. Mas hoje o movimento feminista tenta colocar na nossa mente para que você não fale mulher, que como se mulher fosse pejorativo. Você falar minha mulher, isso é nobre, né? Mas o movimento tenta, essa questão de você mudar a linguagem para poder mudar o sentido, porque a palavra esposa quer dizer prometida, é noiva. O sentido da palavra esposa é noiva. Então Elisete não é a minha esposa, ela é minha mulher. E quem deu esse nome foi Deus. Foi através de Adão. Adão disse: essa é carne da minha carne e ossos dos meus ossos, será chamada de mulher. Então mulher é o nome que Deus deu. Então hoje as pessoas tentam também tirar o nome homem, né? Colocar humanidade, raça humana, para não falar homem. Mas a Bíblia disse Deus: façamos o homem. Então esse nome é Deus que deu, é Deus que criou. Ainda que as ideologias modernas tentam mudar esses nomes. Mas, voltando aqui para o texto, quando Deus cria ali a mulher, ali no jardim, e ali, por causa daquela mulher, então ela é enganada pela serpente. Você nota que lá no jardim do Getsêmani, olha só que interessante, a queda do homem se deu no jardim, mas a redenção também se deu no jardim do Getsêmani, quando Jesus foi preso ali, e lá foi colocado sobre ele uma árvore, havia uma árvore, um madeiro. Jesus carregou uma árvore, um madeiro, uma árvore, assim como havia uma árvore no jardim que causou o pecado, para haver cura também, havia uma outra árvore, o madeiro, a cruz, e Jesus foi colocado naquela cruz e morreu
pelos nossos pecados. E a Bíblia diz que um soldado romano veio, pegou uma lança e perfurou o seu lado, e saiu sangue. Não sabia aquele homem que aquilo era providencial, Deus estava conduzindo aquilo, porque do lado de Jesus, assim como do lado de Adão nasceu uma mulher, do lado de Jesus também nasceu uma mulher, a igreja do Senhor estava sendo gerada ali, quando Jesus foi rasgado no seu lado, estava nascendo uma mulher, e no dia de Pentecoste, Deus soprou sobre essa mulher o seu fôlego de vida, Deus soprou sobre a mulher o seu fôlego, e aí essa mulher é a igreja que foi gerada e nascida no dia de Pentecostes. No dia de Pentecostes é quando ela recebe o Espírito de Deus em si, o dia de Pentecostes. Por isso, irmãos, que é tão importante nós, semana que vem, né, no próximo domingo, igrejas evangélicas, igrejas católicas, igrejas cristãs, igrejas ortodoxas, vão estar celebrando o domingo de Pentecostes, porque é quando o Espírito Santo vem sobre a igreja. É ali que a igreja é gerada, no poder do Espírito Santo, com a capacidade de falar várias línguas, com vários povos, tribos e nações. Quando a igreja nasceu, a Bíblia diz que havia 14 nações ali representadas. Nós vamos ver isso domingo que vem. E a igreja comunicou com essas nações da terra, e o evangelho foi levado a todas as nações a partir daquele dia ali. E eu quero meditar com os irmãos mais um texto aqui. Não, só terminando o texto que nós começamos aqui, né? Versículo 25. Tudo isso tenho dito enquanto ainda estou com vocês, mas o conselheiro, o Espírito Santo, aquele que faz parte, que planejou todas as coisas desde o começo, por isso que ele é o conselheiro, porque ele faz parte do conselho de Deus. Então o papel do Espírito Santo não é dar conselho para nós, mas o papel do Espírito Santo é nos orientar, nos ensinar a viver de acordo com o conselho de Deus lá da eternidade. Porque quando Deus te criou, Deus tem um plano para você, Deus tem um projeto para você, Deus tem uma vida para você. Por exemplo, o Jairo aqui, quando Deus criou o Jairo, lá na eternidade, Deus já planejou algo para o Jairo. E o desafio do Jairo é saber o que Deus planejou a vida dele. Por isso que o Espírito Santo habita no Jairo, e o papel do Jairo é buscar o Espírito Santo. E quanto mais o Espírito Santo estiver na vida dele, mais conectado com o projeto eterno de Deus, que foi lá antes da criação do mundo. Ele vai conhecer a mente de Deus, a vontade de Deus, a direção de Deus. E aí o Jairo, eu, você, todos nós, não vamos ser enganados, mas nós vamos viver debaixo da direção de Deus. Então muitas vezes você quer a solução do seu problema, e muitas vezes Deus vai te frustrar, porque Deus não vai te solucionar o seu problema. Deus não tem interesse em solucionar o seu problema, entenda bem o que eu estou dizendo, porque Deus, antes de solucionar o problema, Deus quer que através do Espírito Santo, você aprenda a viver debaixo da direção dEle, você ande debaixo do conselho dEle, porque se você viver no conselho dEle, quando vier os problemas, e eles vão vir, você não vai desesperar. Tem gente que vive uma vida assim, tranquila, quando está tudo bem, está em bonança, ele está tranquilo, ele nem lembra de Deus, ele nem lembra de louvar, de agradecer, de orar, mas quando vem as dificuldades, ele corre, ele vai atrás, e ele se desespera, ele quer um Deus que resolve o problema, porque ele teve principalmente quando é um problema financeiro, uma pancada, um prejuízo, um desacordo, né? Ele tem essa dificuldade, de se descansar em Deus, porque ele sabe, ele só aciona Deus, ele só vai atrás de Deus quando as coisas apertam.
Irmãos, e isso, vou falar para você, qual a palavra que eu uso aqui, que eu faço com que vocês entendam sem agredir, né? Que é complicado, porque, né? Porque isso é vergonhoso. Você só buscar Deus quando você tem luta. Isso é vergonhoso, realmente. Você só buscar Deus quando está passando dificuldade, quando tem um problema financeiro, quando tem um problema de saúde, quando seu casamento está acabando. Lá nós estamos tendo um curso de homem de verdade. Ele cita uma experiência interessante. O camarada, ele casou com uma mulher, e aquele cara grosso, preguiçoso, relaxado, não tinha modos de higiene, assim, e não era capaz de sustentar a família, e é porque faltava disposição, ânimo, assumir a responsabilidade de marido, assumir o papel mesmo de pai, um cara relapso, omisso. E aí, e todas as vezes, isso faz parte da natureza feminina. Isso faz parte da natureza feminina. Quando ela casa com um homem assim, a mulher na cabeça dela, lá no inconsciente dela, pensa assim, bem, se eu não for atrás, isso aqui não vai dar em nada não. E a mulher então começa a meio que ignorar o papel do cara ali e vai para a luta. Essa mulher então lá, ela foi para frente, começou a trabalhar, ajudou na despesa, começou a estudar, estudou, se qualificou, investiu na carreira profissional. Por que a mulher fez isso? Porque o cara era passivo mesmo. E aí, logo ela estava sustentando a casa, com um marido resmungão, fedorento, um cara que não estava nem aí, e 25 anos de casado, a mulher ascendeu profissionalmente, ela chegou e falou assim, olha, eu quero divórcio, Sabe o que o cara fez, quando ele ouviu isso? Ele foi atrás do pastor, pastor, ora por mim, minha mulher quer divorciar de mim. E eu me identifiquei muito com essa história, porque eu vivo isso aí há quase 40 anos. As pessoas, assim, em todas as áreas, não só no casamento. A pessoa passa 25 anos fazendo tudo errado. Tudo errado. Aí quer chegar no pastor, e quer que o pastor, geralmente sim, vamos fazer uma campanha aqui de 7 dias de jejum e oração, para resolver o problema. Ele quer resolver o problema, ele quer que a mulher dele não divorcie dele. Mas ele não é capaz de olhar para si e ver o tanto de erros que ele cometeu. O marido omisso, irresponsável, sem vergonha, mau caráter, que esse cara foi. Tanto que ele destratou aquela mulher, tanto que ele deixou de dar carinho, afeto, proteção, cuidado, amor, e agora quer uma oração. Irmãos, eu já vivi isso na minha vida várias vezes. E aí eu fico olhando essas pessoas, elas querem uma oração, elas querem um Deus, que elas resolvam o problema. E sabe por que muitas vezes Deus não resolve esse problema dessa pessoa? Porque essa pessoa, quando ela tem um problema resolvido, ela faz igual aquele 9 leprosos lá, vai embora e nem se lembra. Nem se lembra. Um tempo atrás uma pessoa deu uma oferta, chegou um pix para a igreja, deu uma oferta, e mandou o comprovante para mim, né? Passou um pouco, chega a mensagem, pastor, ora por mim. Aí eu falei assim, esse cara deve ter entrado numa enrascada. Camarada nunca ofertou, nunca dizimou, agora faz uma oferta generosa,
manda um pix, manda um comprovante para mim, e atrás só uma mensaginha assim: ore por mim. Estou precisando de oração. E aí eu vou conversar. Os negócios estão dando tudo errado, tudo bagunçado. E alguém falou para ele o seguinte: olha, isso é porque você não é dizimista. Dá o dízimo que você resolve. Irmão, o dízimo não vai resolver essa situação, meu irmão. Ainda que dízimo é uma questão de fidelidade, de amor a Deus, é consequência do seu amor a Deus, da sua adoração, da sua devoção. Agora você querer, aí essas pessoas não estão ofertando, estão honrando a Deus com dízimo. Essas pessoas estão o quê? Comprando a bênção. Comprando a bênção. Irmãos, aprenda a servir a Deus de coração grato, a ser aquele adorador que, ainda que você ande pelo vale da sombra e da morte, né, você não teme mal algum, né, você passa por oceanos, por tempestade, por vales, por vendavais, você passa onde for, a sua fé é inabalável, porque você sabe em quem você tem crido, você conhece o Deus que você ama, e não é porque você está passando uma dificuldade agora que você mudou, não é porque você está passando uma dificuldade agora que você quer. Irmãos, é aquela questão do Deus Aladim, né? O camarada quer um gênio, ele não quer um Deus, ele não quer um Deus para servir, ele quer um Deus para ser servido. As pessoas querem um Deus para ser servido, para satisfazer as vontades dela. Quando ela fala Deus, e pode ver, essas pessoas que são ateus, muitos delas são ateus porque são frustradas com Deus, decepcionadas com Deus. E aí você, mas qual que é o problema? É porque quando eu precisei de Deus, quando minha mãe estava doente, meu filho estava doente, eu pedi para ele curar, e ele não curou, meu filho morreu, algo assim, entendeu? A minha empresa está com dificuldade, eu clamei, e minha empresa quebrou, e Deus não fez nada. O camarada fez tudo errado, a vida inteira bagunçou no casamento dele, bagunçou nas finanças, bagunçou na direção da sua vida, na relação de pai e filho, bagunçou tudo, e agora quando vem a colheita, ele fica ali querendo que Deus resolva o problema dele. E preste atenção, o Espírito Santo foi dado a nós. A Bíblia, Jesus falou: eu vou enviar o conselheiro. E o que é o conselheiro? É aquele que vai te ensinar a vontade eterna de Deus, o projeto de Deus, para você não errar, para você andar segundo a vontade de Deus. E quando você andar segundo a vontade de Deus, isso não quer dizer que não vai haver problemas. Sim, vão acontecer vários problemas, mas você vai estar em paz. Aquilo não vai te levar à loucura, aquilo não vai te matar, aquilo não vai te destruir. O Salmo, me vem à memória aqui agora, o Salmo de número 40, eu quero fazer, não está previsto aqui, mas eu quero só ler um pouquinho do Salmo 40, porque ele fala um pouco disso. Salmo 46, ele diz assim, Salmo 46, isso aqui é uma fé inabalável a Deus, irmãos. É uma fé de um homem genuíno que ama a Deus. Diz assim: Deus é o nosso refúgio e fortaleza, auxílio bem sempre presente na adversidade. Por isso não temeremos, ainda que a terra trema e os montes afundem no coração do mar, ainda que estrondem as águas turbulentas, e os montes sejam sacudidos pela sua fúria. Há um rio, cujos canais alegram a cidade de Deus, o santo lugar, onde habita o Altíssimo. Deus está nela, não será abalada. Deus vem ao seu auxílio, desde o romper da manhã. As nações agitam, reinos se abalam,
Ele erga a voz e a terra se derrete. O Senhor dos exércitos está conosco. O Deus de Jacó é a nossa torre segura. Venham, vejam as obras do Senhor, seus feitos estarrecedores na terra. Ele dá fim às guerras até os confins da terra, quebra o arco e despedaça a lança, destrói o escudo com fogo. Parem de lutar, parem de fazer as coisas da sua maneira, parem de agir pela sua cabeça, cabeção. Pare de lutar, sabei que eu sou Deus. Serei exaltado entre as nações, serei exaltado na terra. Pare de lutar, pare de dar cabeçada, pare, descanse, busque orientação, conselho de Deus. Então, o papel do pastor, irmão, como pastor, não é resolver o seu problema. Eu não estou aqui para resolver o seu problema. Eu estou aqui para te ajudar a buscar orientação do conselho de Deus para a sua vida. Esse é o papel. E que você assuma a sua responsabilidade. Que você busque a Deus na sua vida de forma que você vive de acordo com a vontade de Deus. O resto, tudo vai se encaixar. Tudo vai se encaixar. Tudo vai se encaixar. Ele diz assim: mas o conselheiro, o Espírito Santo, voltando para João 26, 14, 26. Mas o conselheiro, o Espírito Santo, que o Pai enviará em meu nome, lhes ensinará todas as coisas. É por isso que você precisa buscar. Essa semana, domingo, nós vamos celebrar o Pentecoste, e nós estamos chamando você para... Nós vamos oferecer 3 dias de jejum, para você jejuar os 3 dias, ou pelo menos 1 dia, 2 dias, de acordo com a sua disponibilidade. E qual que é a vontade, qual que é a direção, qual que é o propósito? Espírito Santo, enche-me de Ti. Jesus, enche-me do Teu Espírito Santo. Irmãos, porque é o seguinte, todas as cabeçadas que você está dando na vida, você está dando porque você está andando sem direção do conselheiro, sem a direção do Espírito Santo. Então, quando você busca direção, o Espírito Santo guia a sua vida. Ele vai guiar a sua vida. Os problemas, você vai saber como lidar com isso. É o que Jesus está falando aqui, olha só. Mas o conselheiro, o Espírito Santo, que o Pai enviará em meu nome, lhes ensinará todas as coisas e lhes fará lembrar tudo o que eu lhe disse. O Espírito Santo vai fazer você lembrar das promessas dele, da palavra dele. 27, ele diz: deixo-lhes a paz, a minha paz lhes dou, não dou como o mundo a dá. Não se perturbe o seu coração, não tenham medo. Vocês me ouviram dizer: vou, mas volto para vocês. Se vocês me amassem, ficariam contentes, porque vou para o Pai, pois o Pai é maior do que eu. Isso lhe digo agora, antes que aconteça, para que quando acontecer vocês creiam. Já não lhes falarei muito, porque o príncipe desse mundo está vindo, e ele não tem direito sobre mim. Todavia preciso que o mundo saiba que eu amo o Pai, e que faço o que meu Pai me ordenou. Levantem-se e vamos daqui. Levantem-se e vamos daqui. É a direção de Deus para as nossas vidas. É ser guiado pelo Espírito Santo de Deus. É ser... E eu quero ler lá, vamos ler para nós encerrarmos Gálatas, capítulo 5. Na verdade, eu só fiquei na introdução da palavra que eu dar para vocês, né? Mas eu vou ler outro texto que eu não estava preparado, que não tinha preparado aqui. Gálatas 5 diz assim, versículo 16. Por isso, vivam pelo Espírito, e de modo nenhum satisfarão os desejos da carne. Vivam pelo Espírito, e de modo nenhum satisfarão os desejos da carne. Pois a carne deseja o que é contrário ao Espírito, e o Espírito que é contrário à carne.
eles estão em conflito um com o outro, de modo que vocês não fazem o que desejam, mas se vocês são guiados pelo Espírito, não estão debaixo da lei. Então ele fala assim, olha, vivam no Espírito, sejam guiados pelo Espírito. Ora, as obras da carne são manifestas: imoralidade sexual, impureza, libertinagem, idolatria, feitiçaria, ódio, discórdia, ciúmes, ira, egoísmo, dissensão, facção, inveja, embriaguez, orgia e coisas semelhantes. Eu os advirto, como antes já os adverti: aqueles que praticam essas coisas não herdarão o reino de Deus. Mas o fruto do Espírito, é o que eu falei para vocês. O fruto do Espírito, né? Não é os frutos, não está no plural, está no singular, é um fruto só. É como se fosse uma mexerica, uma tangerina, né? É uma fruta com vários gomos. O fruto do Espírito é amor, alegria, paz, paciência, amabilidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Contra essas coisas não há lei. Os que pertencem a Cristo Jesus crucificaram a carne com as suas paixões e os seus desejos. Se vivemos pelo Espírito, andemos também pelo Espírito. Não sejamos presunçosos, provocando uns aos outros. Então ele fala, viver no Espírito, ser guiado pelo Espírito e andar no Espírito. Eu quero te convidar essa semana a falar isso para Deus. A dizer isso para Deus: Deus, eu quero ser guiado pelo Teu Espírito Santo. Sabe por que muitas coisas não estão dando certo na sua vida? Porque você está sendo guiado pela sua vontade, por uma mentalidade contrária à mentalidade de Deus, por coisas que não são a vontade de Deus para a sua vida. Por isso que está dando tudo errado. Paulo está dizendo aqui que o Espírito milita contra a carne quer uma coisa, e o Espírito quer outra coisa. Então, Paulo está nos dizendo, olha, os dois estão brigando. A vontade, Deus quer guiar a sua vida. Deus quer te dar a direção para como viver a vida aqui na terra. Deus quer te dar a direção. Mais que resolver os seus problemas, porque resolver o problema não vai mudar você. Entende por que eu estou falando que Deus não está interessado em resolver os seus problemas? Porque se Ele resolver só os seus problemas, isso não muda você. Isso vai deixar você feliz, alegre, contentezinho, mas não te transforma. Por isso que o interesse principal de Deus não é resolver o seu problema, é gerar transformação em você. E a transformação só pode acontecer, a transformação só pode acontecer quando você passa a discernir a vontade de Deus para as suas vidas. É isso que Deus quer. Deus quer que você tenha comunhão com Ele. Deus quer que você o conheça. Que você o conheça de tal forma que todas as decisões, todas as ações da sua vida, sejam guiados por Deus. Por exemplo, a Fran, como mulher do Jales, a Fran precisa ser aquela que vai ajudar o Jales a conhecer a Deus. Porque quanto mais o Jales amar a Deus, mais o Jales vai amar essa mulher. Quanto mais o Jales conhecer a Deus, mais ele vai amar os seus filhos. Quanto mais o Jales conhecer a Deus, mais ele será um homem segundo o coração de Deus. Então, é importantíssimo que a Fran ajude o Jales nesse sentido. E falando da Fran, falando de todas as mulheres, esse é o papel da mulher. Porque quanto mais o seu marido amar a Deus, melhor será a sua vida, melhor será a sua relação, o seu casamento. Mas aqueles maridos que amam mais a mulher do que a Deus, aqueles maridos que amam mais a mulher do que tudo,
são esses que matam as mulheres, que falam assim: já que você não me ama, nem eu, nem o outro. E ele vai lá e mata. Porque ele acha que a mulher é possessão dele. Então, o nosso papel é, por isso que a Bíblia nos ensina a ensinar os nossos filhos, ensinar a mulher, ensinar o marido. Ame a Deus, busque a Deus. E o papel do marido é ser esse cara aí, viu, irmãos? Porque em muitos lares, a mulher que puxa. Cara, isso é papel seu. Ser um homem que busca a Deus, que abre a Bíblia, que lê a palavra, que busque a Deus. Não, meu irmão, chore diante de Deus, busque Deus, eu quero te conhecer. E essa semana vão estar fazendo isso. O nosso jejum é para conhecer a Deus, para que você clame ao Espírito Santo, transforme minha vida, deixa eu te conhecer, Senhor, deixa eu te conhecer, eu quero te conhecer. Jesus falou assim: olha, quem é o pai que se o filho lhe pedir pão, ele vai dar pedra? Se pedir carne, ele vai dar uma cobra, vai dar um escorpião. Vocês que são maus, sabem dar boas dádivas aos vossos filhos, quanto mais o Pai Celestial dará o Espírito Santo a todos aqueles que lhe o pedirem. Então essa semana nós estamos chamando você para buscar o Espírito Santo. Buscar o Espírito Santo. Irmãos, se você for cheio do Espírito Santo, olha, eu quero falar para você, sua vida vai ser transformada. O seu casamento, seu filho, tudo na sua vida, tudo vai ser transformado. Baseado em que você está falando isso, pastor? Na Bíblia, o Senhor Jesus prometeu. Ele é o conselheiro, Ele vai te orientar. Esse é o papel do Espírito Santo, te guiar. Então clame: Espírito Santo, eu quero ser guiado por Ti, eu quero buscar a Ti, eu quero conhecer a Ti. Espírito Santo, enche a minha vida. Enche, abraça sua mulher e fala: Espírito Santo, toma minha mulher nas tuas mãos, enche essa mulher com teu Espírito, ministra, põe a mão na cabeça dela, põe a mão no filho, fala: ministra, Espírito Santo, enche a minha mulher, enche o meu filho, enche a minha filha do teu Espírito. Espírito Santo, enche o meu coração. Irmão, busca isso desesperadamente, busca isso desesperadamente, como quem está afogando e precisa buscar o ar. Busque o Espírito Santo. Amém.